outro Felipe Killen, que está acompanhando mais de perto a seleção, a gente tem informações restritas nesse planejamento que o Ancelotti fez com a comissão técnica, com o Fábio Seixas, que é o diretor de comunicação. Parece que o ambiente está hermeticamente fechado, tanto que a gente não vê aqueles vídeos do Neymar nas redes sociais, como em outras Copas e tal. E também não é Vegas, que é o lado oposto dessa trajetória aí, na Suíça em 2006, que aí era uma esbórnia total, né? Todo mundo andava, tinha pagode, festa todo dia, invasão de fãs, treino aberto, quer dizer, o lado oposto. Você acha que a gente chegou numa média boa, como concentração? A palavra concentração é muito forte, né? Porque lembra guerras, lembra momentos mais difíceis da humanidade, tal, aquela coisa de ficar fechado e tal. E isso, de alguma forma, contribui para o sucesso da seleção, você acha? Olha, Cacá, aqui da mesa, se tem alguém que tem tamanho para falar equilíbrio, sou eu, né? Então... eu acho... Busque o caminho do meio, como dizem os iogues. Eu sou totalmente contra tratar o futebol e o jogador de futebol como um mundo à parte. Todos nós trabalhamos, e quando viajamos, não levamos mulher, filho, irmão, pai, irmão. Quando a gente vai trabalhar, a gente viaja. E, ao mesmo tempo, a gente sai para comer, jantar e encontra pessoas, né? A empresa não proíbe eu de sair, porque se eu ficar bêbado, eu não vou entrar no ar. Eu sei que eu não posso beber para entrar no ar, eu não posso dormir à noite se eu trabalho com avós ou outro com... Então, eu acho que o jogador de futebol, como a Alemanha fez aqui no Brasil, eles treinavam, normalmente saíam, tinham uma vida normal. Eu sou contra o que aconteceu em Vegas, porque parecia um spring break de adolescente, não uma Copa do Mundo. Mas também a gente estava, né? Você falou em 2010, o que o Dunga e o Jorginho, o exorcista, transformou a seleção brasileira ali. É uma coisa patética, né? É uma coisa totalmente fora do... Não, eu já contei aqui, a Holanda morava perto da gente, a gente viu os holandeses passeando na rua. E onde chegou a Holanda? Final da Copa. Então, assim, são estilos diferentes de concentração. Acho assim, Cacá, a gente, quando é jornalista, a gente não disputa a Copa do Mundo, a gente desfruta. E a minha primeira Copa do Mundo em loco foi em 2010... Meu filho tinha 1 ano e pouquinho, foi 54 dias longe de casa. Lógico que deu saudade, lógico que deu um monte de coisa. E eu não estava disputando para ganhar, mas vale a pena. Você está fazendo um negócio para você cobrir, fazer a melhor matéria. Imagina você que é jogador de futebol, você toma Copa. Ficar 40 dias é para treinar e jogar, não é para pensar em lazer e tal, mas faz parte do ser humano se divertir, sair, ter um momento de lazer. E eu acho que está sendo melhor nessa... eu fiz várias críticas ao Ancelotti a gente daqui a pouco vai falar da escalação que a gente deu, não concordo, mas eu gosto do jeito que, assim, ele sabe lidar com as perguntas, ele sabe lidar com celebridades, vem uma pergunta oba-oba, ele não embarca, vem uma muito dura, ele não faz biquinho, ele responde. Então, acho que o fato de ser a primeira Copa do Mundo, que a gente tem um treinador maior que os jogadores, acho que é a primeira, que o treinador é um tamanho maior que os jogadores, não lembro de outra, né? Na história do futebol brasileiro, acho que isso tem ajudado, mesmo a gente falou ontem aqui no Bola, do pai do Neymar, ele que gaste 1 trilhão e faça a mansão, mas não está no hotel da seleção. O que se estabeleceu, né, Léo Fontes, positivo. É que é uma coletiva por dia. Isso é normal. E aí a imprensa fica restrita àquele jogador que for conversar, como a gente teve o Alisson hoje. Mais do que isso, a gente não sabe nada do que está acontecendo na seleção, que time que o Ancelotti vai pôr em campo. Eu acho que tem vários tipos de pensamentos para isso, né? Eu também sou a favor da liberdade, né? De cada um saber o que faz. Acho que no momento desse de Copa do Mundo, a gente está muito acostumado a aprender o jogador brasileiro, né? Isso é uma coisa muito nossa, né? Muito do Brasil mesmo. Aprender o jogador, até porque o jogador brasileiro, ele está mais... Também, não é uma coisa de hoje, tá? Hoje melhorou muito. Mas o jogador de 20 anos atrás, ele era muito mais acessível a ter esses desgastes, né? De sair para a noite, de beber, de aproveitar qualquer folga. Desculpa te interromper, Léo. A democracia corintiana é de 82. Você vê documentários que eu acho absurdo pro dia de hoje. Descer no meio do ônibus numa final contra o São Paulo, no meio da rua. Tem uns exageros do início. Mas assim, passou tanto tempo. No Brasil, tem as coisas de concentrar para jogar na cidade, como se o cara não pudesse ir para casa dele, porque se ele fosse, ele não vai comer direito. Eu acho que a gente trata jogador de futebol. Então, mas o problema, Vitão, bibelô. É a entrega no dia seguinte. Mas os jogadores hoje quase todos jogam na Europa.
grande parte. Os que não jogam já jogaram. Então, eles já, eu acho que um cara para chegar nesse nível de excelência tem que saber se comportar como profissional. É a entrega no dia seguinte. No tempo do Santos, do Pelé, os caras iam para balada, não sei como é que chamava naquela época, chegava no dia seguinte e arrebentava os adversários. Aliás, hoje estaria fazendo 83 anos o Coutinho, parceiro um amigo meu que parceiro do Pelé. Sobre ele. Estaria fazendo 83 anos. Então, naquela época, o detalhe era a entrega. O cara ia para Esborne, ia para balada, no dia seguinte arrebentava o adversário. Será que essa entrega... Não, mas hoje não cabe mais isso, né? De ir para balada e arrebentar no dia seguinte, né? Porque... Mas a balada é outra. São as redes sociais, por exemplo. Essa é a balada do momento. Não, mas não é isso, Cacá. Assim, no futebol de hoje, as coisas são muito justas, né? Então tá todo mundo no mesmo patamar. Se eu sair para a noite, né, e for numa boate, mentalmente isso pode até ser bom para mim, né? Não estou dizendo que eu vou, como jogador, beber, me drogar ou fazer um monte de coisa. Mas você vai numa discoteca, vai num lugar, você fica 4, 5 horas em pé, você anda, você vai no banheiro, mas volta. Se você garantir a entrega no dia seguinte, mas tá ninguém tudo certo. não aguenta, porque o outro dormiu cedo. Não adianta. Isso aí era na outra época, quando não era tão físico o futebol, os caras não eram tão profissionais. O cara ia pra balada, o outro ia também, do outro time. Hoje não tem, cara, é muito igual, não tem espaço para você fazer isso. E o jogador brasileiro, por natureza, ele sempre foi mais cerceado disso, porque ele não tinha a real condição de entender o lugar que ele estava. Hoje é diferente, hoje os caras sabem. Como disse o Vitor Guedes, o cara está na Europa, está jogando, ele sabe das responsabilidades dele. O que mudou muito, acho que só o Léo aqui não pegou por questões de idade. Cansei de ver treinamento dos melhores treinadores, Parreira, Tele, Luxemburgo. Os treinamentos do Brasil eram em 2 períodos, coletivos 2 vezes por semana de 90 minutos. É como se tivesse 3 jogos na semana. E o treino valia muito, porque o cara treinou bem no treino de terça-feira e vai tirar no domingo. Não era colete na época, mas quem ganhasse o treino, o centroavante do reserva. E tinha porrada, como teve agora a notícia do caso Zebin que está doente, que a gente cansava de ver que os treinos eram abertos. Isso era normal no futebol, tanto que não me chocou, achei um pouco exagerada essa polêmica. Então, o jeito de treinar, e o Killing falou do treinamento, né? Mas hoje não tem um time de futebol que a gente acompanha aqui, pelo menos o resto de notícia, que a véspera decide o jogo. A véspera é meia horinha ali, e quando tem um calendário, que é o caso dessa vez, o grande treino é na antivéspera. Então, o treino de hoje é o treino que ele pode ter escondido, porque as pessoas viram 15 minutos, mas hoje o time saiu definido para jogar. A não ser que amanhã alguém sinta uma lesão, alguma coisa, tem uma febre, o time foi decidido no treino de hoje. Eu acho que o Ancelotti tem uma coisa que, por mais que tenha criticado hoje, ele faz muito bem, que ele consegue, até pela experiência de pressão dos maiores times da Itália, de Real Madrid, que é a maior pressão de imprensa do mundo, de torcida do mundo. O Léo não gostou que ele falou, não tem nenhuma da resposta dele, mas para ele foi bom aquela resposta boba. Mudou o assunto, as pessoas falaram disso e falaram menos da coisa. Ele sabe levar... Não, ele joga bem com as palavras. O interesse dele, não o nosso, que é mostrar o que está acontecendo. Ele é muito bom em saber levar. E ele sabe o sabonetar, ele faz bem. Desde os tempos de Real Madrid, quando ele estava para vir para a seleção brasileira, segue como técnico do Real Madrid, vou para a seleção, cada entrevista ele dava um sinal diferente, ia para um lado, depois ele ia para o outro, ele lida muito bem com as... Um cara muito experiente. O maior exemplo disso é o caso de racismo sofrido vários, né, pelo Vinícius Júnior, no auge da crise, que incluiu a questão da Espanha, do país... Né? Hoje o Spike Lee não foi lá, né? Surpresa para ninguém. Deve estar bem louco depois da vitória do Knicks, deve ter acordado ainda. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Curiosamente, há 4 anos passados, na estreia do Brasil na Copa de 2022, acredite se quiser, o time era muito parecido. Quer ver a tela que a gente vai pôr aqui? Olha lá, Alisson, bateu. Danilo, bateu. Marquinhos, bateu. Aí você tinha Thiago Silva e teremos Gabriel Magalhães. Alexandro, bateu. Né? Rafinha, Rafinha está também, bateu.
Vinícius Júnior também e Matheus Cunha no lugar do Richarlison. Ou seja, o desenho pode ser diferente, mas Diferença gritante, Kaká. há muita coincidência nos dois times Mas aqui. assim, Alisson, Marquinhos, Danilo e Alexandre estavam 4 anos mais jovens e jogavam muito mais bola. A vantagem desse time, acho que o Vinícius Júnior está mais experiente e o Rafinha tem um tamanho maior do que tinha, que são os dois principais jogadores. Mas a defesa, Danilo, Alexandro, para mim não deveriam nem ser convocados. Marquinhos acabou de ser campeão da Liga dos Campeões, mas para mim não vive já seu melhor momento. Ainda é um jogador de alto nível, mas há 4 anos tinha um nível maior. E o Alisson, como disse ele, Júnior, para mim já não é um goleiro de elite. Então, para mim, piorou bastante esses jogadores. E o Casemiro também. O Casemiro, há 4 anos, era muito mais jogador. Só que o Brasil, historicamente, ganha Copas do Mundo com Romário, com Garrincha, com Didi, com individualidades. Vinícius e Rafinha, que podem fazer diferença hoje, estão idades e momentos de mais protagonismo que estavam. Ô Vitão, eu tenho a tese que esse time não tem craque. Eu queria ouvir a sua opinião. A mesa já se manifestou a respeito disso. Eu acho que a maioria não concorda comigo. Ok, sem problemas. Mas você acha que esse time do Brasil tem craque? Porque, historicamente, o Brasil que ganhou a Copa, pelo menos, tinha um craque, pelo menos, no time. O craque que o Brasil tinha, Kaká, o Brasil não tem o Didi, o Pelé, o Garrincha de 58, o Garrincha de 62, o Pelé, o Gerson, o Jairzinho, o Rivelino de 70, e não tem Ronaldo nem Romário. Agora, se a gente for jogar contra um time, nesse lado do adversário tivesse Rafa e Vinícius, a gente ia falar dos caras. É que o nosso padrão, eu cresci com Reinaldo Careca, depois veio Romário, depois Ronaldo. Um 9 desse tamanho a gente não tem. O que a gente piorou muito, não tem um craque do tamanho desses que a gente... Pelé, Garrincha, Didi, Rivelino, não tem. Agora, o Vinícius Júnior hoje, ele é co-protagonista com o Mbappé na França, que pode fazer a diferença. E o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são muito melhores que todos os nossos brasileiros, já estão no ocaso de carreira, que aí estaria fora da discussão. Nessa altura, eu acho que num grande ano do Vinícius Júnior, ele foi eleito o melhor do mundo. Num grande ano do Dembélé, que é o grande ídolo do Léo Fontes, foi eleito. Então não tem esse grande no mundo hoje. Mas não tem um jogador brasileiro para levar a Copa sozinho. O Brasil vai precisar de coletivo. Não vai ter o Garrincha, não vai ter o Pelé, não vai ter o Didi, não vai ter o Jair. Esse cara, eu não acredito que seja nenhum que está na seleção. Vai ter que precisar do coletivo para ganhar a Copa. Ô, Léo Fontes, essa seleção te agrada? Não? Então, Alexandre, por que insistir no Alexandre? O Douglas não estava indo melhor na lateral esquerda? Eu não sei se o Douglas foi também testado. Eu acho que, sim, já falei sobre esse assunto 500 mil vezes. O Kaique e o Luciano Juba tinham que ter sido testados. Fora isso... O que você tem contra o Bidu? Não tenho nada. Se, por exemplo... A temporada dele é melhor que a do Alexandre. Vou te dar um exemplo. Se o... Eu nunca teria convocado, mas... Eu vou te responder, se você deixar. Olha pra mim. Tem 3 zagueiros. E você tem o Bidu. Por exemplo, não tem o Danilo. Não é, a gente sabe que o Danilo não está no melhor momento. É quase um zagueiro hoje, certo? Se você tem esses caras e você vai segurar os 3 zagueiros e você põe o Bidu na esquerda, eu sou muito mais ele do que o Alexandre. Tá? Então você teria a profundidade, embora você tenha feito uma brincadeira, foi uma brincadeira séria. Não, o Bidu faz a temporada melhor que o Alexandre. Sim, porque o Bidu é praticamente um meia. Então você teria, nesse sistema de jogo do Ancelotti, uma forma de você jogar com o lateral zagueiro que ele tanto ama, que seria um Ibanez pela direita, ou o próprio Danilo, e soltar um Bidu para atacar como ele faz no Corinthians. E o que ele faz bem no Corinthians? Linha de fundo, cruzamento. Quando ele ataca por dentro, ele entra na área para finalizar. Então, muita gente tira, não é o seu caso, eu sei, mas muita gente tira uma onda do Bidu. Não estou brincando, eu falei... Não, eu sei. Mas uma boa temporada melhor que... Não é o seu caso falar do Bidu, mas tem muita gente que quando você fala em Matheus Bidu, fica... Matheus Bidu, pô, que isso? Pô, vê o cara jogando, vê o domínio de bola dele, vê como ele trata a bola, como ele faz lançamento com o pé. E 3 jogos do Matheus Bidu, e você não mudar de ideia que o Matheus Bidu é melhor que o Douglas Santos, você estará errado. Porque ele é muito mais habilidoso, ele é muito mais técnico. Agora, ele é um mau defensor. Ele não é um bom defensor. Eu não acho o Alexandre esse defensor todo que todo mundo acha. Eu já comparei até com o Douglas Santos. Altura da carreira. Já até comparei com o Douglas Santos, porque a gente é meio que unânime aqui que o Alexandre já deu, né? Mas aí é o outro critério dele, né? Que é liderança, homens de confiança, e acho que essa escalação deixa isso bem escrachado. Ele vai colocar os 11 em que ele mais confia em campo. São os 11 que o técnico da seleção brasileira confia. A gente pode discutir, acho que deve. Acho que devemos discutir. Mas esse é o critério. Danilo e Alexandro, pelo ciclo conturbado, por ter pouco tempo de trabalho, ele optou por colocar esses 2 jogadores que já viveram esse tipo de situação,
não vão tremer numa estreia de seleção brasileira numa Copa do Mundo, que a gente sabe que é um jogo grande. No meio campo ele tem Casemiro e Bruno Guimarães, também caras muito bem experimentados no futebol. Na frente, Vinícius Júnior é o cara do Real Madrid, ou um dos caras do Real Madrid, o Rafinha. O Matheus Cunha foi muito aproveitado por ele durante o ciclo, teve uma boa sequência com o Carlo Ancelotti. E o Paquetá, que é um cara que vem entrando bem, depois de se recuperar da lesão, que o tirou da data FIFA de março, agora está disponível para a seleção brasileira. Entrou muito bem contra o Panamá, vem fazendo bons jogos, acho que foi bem também contra o Egito. Dá uma pausa para a seleção brasileira, pisa na bola, acho que são características importantes para esse duelo de estreia contra o Marrocos. O que me preocupa? O lado direito da seleção brasileira. Tirar o Wesley e colocar o Danilo é uma troca, e aí você precisa mudar totalmente o encaixe das outras peças no campo. Rafinha vai jogar com o Vinícius pelo lado esquerdo como jogou contra o Egito ou vai se deslocar para o lado direito? A segunda possibilidade levantada para mim é a melhor. Rafinha aberto pelo lado direito. Para alguém é a menos provável. É a menos provável. Esse é o problema. Esse é o meu grande receio com relação à estreia da seleção brasileira. Deixar o lado direito totalmente vazio. Naquele que pode ser um dos pontos fracos de Marrocos. Falamos aqui, Exauzuli, o ponto esquerda está fora, Massal e lateral esquerdo está fora, Naef Agüero, o zagueiro está fora. E o Brasil não vai jogar por aquele lado? Esse é o meu grande questionamento com relação a essa escalação aí. Não vai jogar. E eu acho uma escalação que já era esdrúxula, com esses desfalques de Marrocos, me parece ainda mais nonsense ainda. Se comprovar em campo, precisa ver se vai se comprovar. Né? Só a inversão de lá. Isso é uma coisa simples, entrar o Luiz Henrique no time. Você põe o Rafinha no lugar do Paquetá, abre o Rafinha. Eu queria que você botou o Rafinha na esquerda, que ele gosta mais da Rafinha na esquerda, já falou isso várias vezes, né? Então, deixa o Rafinha se sente melhor na esquerda, isso é um fato também. Rafinha na esquerda, Luiz Henrique na direita, ele já resolvia esse problema. Eu acho que sem Mazraoui, se fosse técnico da seleção, sem Mazraoui e sem o ponta esquerda, o Exauzuli, eu nem jogaria com o Luiz Henrique aberto, eu jogaria com o Endrick. Outra opção boa. Como ele joga no Lyon, na direita, vindo para dentro. Porque eu tenho certeza que o lateral esquerdo de Marrocos, ele vai muito olhar o Endrick e falar, se eu não ficar aqui, eu tô ferrado. Ele vai subir muito pouco se ele tiver um Endrick nas costas dele. Se ele tiver um buraco, com o Lucas Paquetá vindo para dentro, ele pode se aventurar a chegar mais à frente para ajudar. Se Marrocos jogar realmente, como disse o Elia no treinamento, né, com muita transição, muita velocidade de contra-ataque, cara, é um jogo para você não ter o Matheus Cunha. Manter o 4-2-4, que vira 4-4-2, com o Endrick fechando a direita. Ele fecha extremamente bem a segunda linha? Não. Não vai ter necessidade tão grande nesse jogo. Exato. E outra coisa, futebol é risco, né? O que adianta eu fechar as duas linhas de 4 muito bem e não conseguir atacar Marrocos e não fazer um gol? Não conseguir fazer um gol. É o primeiro jogo de 3 classificações. Assim, é um jogo que se ele pode tentar esse. Não vai ser no mata-mata contra a Holanda e o Japão que ele vai... De repente, não estou nem falando que o Endrick tem que ser titular a Copa inteira, mas olhar o momento e falar, pô, aqui cabe um Endrick. Ele também faz. Teve um clássico contra o São Paulo aqui, que o Abel foi muito criticado. Jogador de jogo grande, o Endrick. Como o Palmeiras jogava em caixa de marcação e o lateral do São Paulo estava subindo, o Endrick jogou o jogo inteiro marcando o lateral esquerdo do São Paulo. Não lembro quem era na época, acho que era o mesmo que está hoje lá. Mas o Endrick entrou para marcar lateral. Aí o Abel falou quando ele tiver. Não tinha jeito, porque o cara tava passando toda hora. Não é alguém norte-irlandês, não, né? Pode cortar eu para mandar. Aí ele falou, não, o Endrick tinha que marcar como todo mundo. Eu tava precisando que ele marcasse. Nesse jogo ele teve que marcar. Que era um dos problemas até que o Abel tinha com o Endrick. Depois agora, assim, a gente falando de tantos problemas. Acho que todos nós falamos de problemas na seleção. Esquece o time que a gente torce, o tamanho, camisa. Esquece a camisa do Brasil, a história, a cobrança. Com todos esses problemas, lá direito meio bizarro, eu acabei de acabar com os laterais, você pega o time do Brasil, o Marrocos do que ficou. Qual time que você quer ser o treinador para treinar? O Brasil ainda é bem forte, bem maior. O treinador também. A cobrança é assim, a gente o treinador, a camisa, os jogadores. A gente sempre olha o nosso viés. Agora, essa tela que a gente colocou, essa tela dupla da estreia de 2022 para essa estreia de sábado que vem, é curioso porque eu fico imaginando o professor Adenor olhando e dando risada. Não, ele vai olhar, vai dar risada e falar assim, olha, de 11 do Carleto, 8 estavam no campo.
8. Mas é porque os dois têm o mesmo tipo de pensamento, né? E por que não houve uma evolução tão significativa no futebol brasileiro? Não sei, cara. Porque na visão do Vitão... O Tuchel lá na Inglaterra chegou lá e deixou os caras de fora. Não, mas o que disse o Vitão faz sentido. O time da direita, que é o que vai estrear sábado, ele é 4 anos mais velho, mais envelhecido em relação... Para mim, Kaká, o Tite nunca falou isso publicamente. É só eu cobri o Tite trabalhando mais de 3 anos e as primeiras vezes a gente via o treino inteiro. Então, se tem um treinador que eu conheço trabalhando, conversando, foi as pessoas que eu mais entrevistei na vida. Eu tenho para mim que o Vinícius Júnior ele escalou com uma má vontade desgraçada, porque estava com o time pronto para a Copa do Mundo. Aí o Vinícius estourou no Real Madrid, teve que mudar o esquema. Tanto que toda vez saía o Vinícius Júnior, que nem fez uma Copa tão ruim, ele teve um jeito, porque na ideia do Tite ia ser aquele 4-4, na verdade o 4-1-4-1, sem o Vinícius Júnior. E ele acabou caindo da pressão, porque estava pedindo passagem. O cara estava praticamente se escalando. O Brasil foi eliminado contra a Croácia. Eu achei uma alteração bizarra do Tite. Com 15 do segundo tempo, tirou o Vinícius Júnior. 15 ou 20, eu não vou lembrar agora de cabeça. Né? Sim. Aliás, eu vi o jogo nessa cadeira aqui. A gente estava vendo para estar no ar. Então, assim, mas é muito parecido. Aliás, o Tite, uma vez eu entrevistei ele, eu perguntei, mas não lembro exatamente como eu perguntei. Era para o jornal agora, que nem existe mais. Pepe, Guardiola ou Mourinho? Ele falou Ancelotti. Ele gostava mais do Ancelotti, pro jeito de falar, já era o treinador preferido. Então, mas é porque eles pensam... Você lembrou? Não, na época o Mourinho estava no auge, o né? Special One, durante a alto. abertura da Copa, o Real Madrid estava anunciando o Mourinho. Na época não era Klopp e Mourinho. A coisa mais louca do mundo. Quer dizer, abertura da Copa, Shakira dançando, pulando, mostrando o umbigo, não sei o quê, e o Real Madrid anunciando o Special One. Kaká, se fosse outro treinador... Comparação, umbigo da Shakira ou o Special One? Sempre pra você, Kaká. Tem que ser, né? Se fosse... A gente tá olhando isso, né, dessa maneira, mas existe um movimento hoje no futebol que mostra muito o contrário, né? Que são os times que, por causa do contato físico, por causa dos jogos em sequência, e a Copa do Mundo é uma competição de jogos em sequência, são 8 jogos em 40 dias. Times que estão preferindo rejuvenescer os seus times, né? Então, assim, não é